Estamos aqui nesta localidade bastante agradável. Então eu já recebi um pouco a ordem, né, para não deixar as integrantes aqui falar tanto inicialmente, né, para a gente ser um pouco mais sucinto, para abrir espaço, né, para os presentes aí para colocar perguntas a todos nós, né. Então eu vou começar com uma pergunta aos três. Nós recebemos muitas informações pela Renata, agora passando por vários temas relevantes para a nossa questão. Eu queria saber o que chamou a atenção de vocês da fala da Renata, né? Quais pontos, talvez uma, duas frases somente, né? Quais foram os pontos que vocês acharam muito que se destacaram, que fizeram vocês pensar, puxa, isso é importante, talvez não pensamos ainda a respeito disso, né? Se cada um de vocês, uma, duas frases apenas, né? Para iniciarmos a nossa discussão. Depois temos perguntas adicionais ainda, né? Podemos começar, Adriana? Ok. Achei incrível ela falar em Paulo Freire. Eu que sou educadora, achei espetacular. E também a questão de manter o sonho vivo. Legal. Então, passo para o Renato. Desculpa. Tá. Eu fiquei bastante impressionado com essa posição de que é necessário ter uma vontade política, às vezes muito mais do que técnica, para o desenvolvimento das políticas públicas, né, na área ambiental. Então, isso que eu acho que é muito importante também. Muito bacana. Boa noite, pessoal. Eu acho que para mim ficou muito quando ela trouxe a perspectiva de integração. Ela começou falando integração de políticas, mas também de atores, né? Também de intenções. Então acho que isso para mim reverbera bastante o trabalho que a gente tem buscado fazer aqui na Serra da Mantiqueira. E um dos aspectos que me chamou bastante atenção também foi quando ela trouxe segurança alimentar e hídrica, né? Juntando esses temas. Geralmente a gente tem acompanhado bastante a perspectiva da agricultura familiar, né, da segurança alimentar, e realmente a gente não tem como falar de segurança alimentar sem falar de segurança aérea. Legal. Obrigado. Acho que foram 3 impressões iniciais, acho que muito interessantes, bem pertinentes, eu acho. Então eu vou passar agora para o Renato, né? Uma pergunta, eu gostaria de ouvir você um pouco sobre a sua experiência como comitê de bacia hidrográfica, né? Então, o que foi falado, né, na fala da Renata, né, do parlamento, né, das áreas, né? Então, de alguma forma, um espaço onde questões são discutidas, né, que a gente busca caminhos para os comitês, né, e para o território, né? Como você enxerga isso, a questão do envolvimento, do engajamento, né, as dificuldades também que você enxerga, né, a partir da sua experiência, né, como integrante, né, do comitê já há não sei quantos anos? 4 anos. 4 anos, né? Sim, talvez você poderia começar como uma fala mais curta. Eu acredito que a minha experiência no comitê, ela tem a ver com o desenvolvimento da minha carreira profissional na área corporativa, né? Então, eu trabalhei durante quase 40 anos em empresas corporativas, onde o movimento de planejamento e execução é o fator-chave de sucesso de qualquer projeto. Então, no mundo corporativo, planejamento é a palavra, execução, monitoramento e resultado é a palavra. Quando eu comecei a trabalhar no Comitê de Bacias, eu me deparei com uma situação bem diferente do mundo corporativo, né? Eu me deparei com uma situação de, vamos dizer assim, na minha visão, morosidade, muita política envolvida, né? E mesmo sabendo que o comitê é um espaço que tem uma atribuição bem complicada, que é tratar de conflitos, né? Porque realmente a água é um recurso hídrico muito importante, né? E ele, junto com a água, vem a situação de conflitos. Então, por exemplo, a gente se deparou como a Renata comentou, com a falta de participação naquele momento do poder público. Isso foi um fato totalmente consumado. Então, o poder público tratava o comitê como uma situação
vamos dizer assim, de quase obrigação de trabalho naquele momento, e a sociedade civil, eu diria, ocupou o Comitê de Bacias da Serra, e essa ocupação deu uma dinâmica totalmente diferente ao comitê. Não no sentido de criticar o poder público, mas sim no sentido de colaborar com o poder público. Ou seja, entender a deficiência de uma Secretaria de Meio Ambiente, entender a deficiência do município, não é? Mas, ao mesmo tempo, cobrar o Poder Executivo da sua obrigação, da sua atribuição. Então, eu comecei a entender que o fato não era criticar, e sim trabalhar, entregar, né, recursos, ora homem, para o comitê, como apoio ao próprio poder público. E isso gerou uma dinâmica no comitê, né? O poder público ele ficou meio que obrigado a acompanhar a sociedade civil, porque a sociedade civil começou a definir situações que o comitê é deliberativo, então o comitê poderia definir projetos, não é, que seriam mais interessantes como sendo educação ambiental naquele momento do que projetos de gabião, de contenção de rio, não é? Então, naquele momento, a gente nunca tinha passado uma experiência. E foi aí, nesse momento, que nasceu esse projeto de educação ambiental, que vem tendo um sucesso depois de muitos anos sem ter o comitê trabalhado esse assunto, né? Só trabalhando obra dentro de uma situação de curto prazo, né? Sem olhar o médio e o longo prazo. Acho que a sociedade civil é a chave para que os comitês de bacia funcionem. A sociedade civil ela tem que sair do WhatsApp, ela tem que ir para a mesa, ela tem que entregar trabalho. É assim que a gente vai conseguir que o poder público fique participando. Legal, muito interessante. A gente viu um pouco essa dificuldade, né, da participação do poder público. Por isso estamos muito felizes também que o Ivan, né, secretário do Meio Ambiente, está aqui. Está começando, né, uma nova jornada aqui no âmbito do município de Santo Antônio, né? Eu acho que esses envolvimentos são muito importantes, né, para o êxito, né, do comitê, né? Eu gostaria então de passar para o Kelly, né? Então, você como coordenadora pedagógica, né, do nosso projeto, né, eu queria ouvir um pouco em que você enxerga assim a nossa contribuição para esse projeto, né, ou para a própria gestão de recursos hídricos, né? Então, o Renato falou do sucesso a princípio, né, do nosso projeto, né, compartilho essa ideia, né? Mas onde você vê, então, evidentemente, eu acho que trouxe uma mudança importante, mas evidentemente também temos problemas, né, dificuldades que estamos enfrentando. Que você fala um pouco dessa tua avaliação, né, dos pontos positivos, mas também os desafios que, a princípio, um projeto dessas tem nessa região, né, na colaboração com o Comitê de Bacia Hidrográfico, temos que pensar na implementação depois, né? Talvez poderia comentar um pouco a respeito disso. Eu fico contente de saber que tem uma série de pessoas que poderiam responder essa pergunta aqui, e aí eu vou especialmente fazer um agradecimento para os cursistas que estão aqui com a gente, né? Então, quando o projeto ele se propõe fazer um curso de extensão e a gente tem pessoas que abraçam essa ideia, a gente fortalece essa perspectiva que o Renato compartilhou conosco, né, de fortalecer a participação da sociedade civil também, além dos servidores públicos, claro, e conseguimos, a partir de uma curadoria de conteúdos, né, proporcionar uma qualificação nessa gestão, nessa participação na gestão. Então, o que a gente espera, né? Que fim do projeto a gente consiga ter esses cursistas participando também desse espaço, né, de tomada de decisão, de uma forma mais qualificada, ciente dos desafios aqui do território. Então, quando a gente começa a fazer um processo de diagnóstico, vai para os bairros dos diferentes municípios, ouve as diferentes necessidades, né? Percebe com a comunidade quais são as prioridades, quais são as intenções, né? A Renata trouxe isso para nós, né? O que essa população precisa, o que ela quer. É essa comunidade que vai poder trazer para a gente o que esse plano precisa direcionar. Então, é claro que a gente teve diversos desafios, é claro que enquanto equipe do projeto também a gente percebe os desafios
do próprio Comitê de Bacias também, né, de viabilizar a participação e de ter uma participação ativa, né, porque a gente sabe, por exemplo, que tem processos e demandas que a gente precisa cumprir, mas tem outras que são aquelas que a gente escolhe, né, e uma participação ativa eu acho que a gente escolhe estar na mesa, a gente escolhe estar no jogo, então a gente busca, né, a partir dessa curadoria de conteúdos que a gente vem trazendo, inclusive no âmbito dos diálogos, né, de sustentabilidade ambiental e hídrica, provocar essa participação, né? Então, que o projeto acabe, que a gente tenha um bom plano, mas que a gente continue articulado, continue integrando as nossas propostas, né, ouvindo a comunidade, né? Não adianta a gente ter um plano, olhar para a implementação desse plano e voltar as costas para a comunidade. Isso não vai acontecer, né? Isso não pode acontecer. Então, que esses caminhos que a comunidade apontou para nós sejam respeitados, né, sejam priorizados na busca de ações que a gente vem construindo nos planos, nesse plano de educação ambiental, no caso, né. E, bom, eu acho que é isso, para não me alongar muito. Tá certo. Kelly, muito obrigado. Então, eu passo para a Adriana, né. Gostaria de, como representante da sociedade civil, primeiramente queria saber o que te estimula para estar no comitê e no CTTIM, né? Enquanto representante da sociedade civil, e como você enxerga a contribuição desse projeto, né, para o próprio trabalho do CTTIM, né? Então, que tem como responsabilidade justamente de alavancar a questão da educação ambiental, uma questão que historicamente foi bastante negligenciada, né, pelo próprio comitê. Bom, só para completar, né, o último projeto que nós apresentamos de educação ambiental foi em 2008, e esse projeto foi cancelado. Então, precisou 20 anos passar praticamente para a gente ter um novo projeto. Eu confesso que, a princípio, quando eu comecei a ler os documentos que estavam liberados sobre o projeto, eu tive um certo ceticismo. Eu fui professora durante muitos anos. Durante a palestra da nossa colega aqui, eu estava me lembrando da minha participação nos coletivos, nas salas verdes, discutindo a política estadual de educação ambiental, sentada, né? Então, eu acho que houve uma certa morte desse sonho de participação, né? Hoje existe uma clara dificuldade para a sociedade civil participar. Então, ao longo desse projeto, eu fui revertendo esse meu ceticismo e fui percebendo a riqueza de dados que foram sendo veiculados, né? Especialmente, eu acho que o levantamento de dados sobre Santo Antônio do Pinhal, porque Campos e São Bento talvez tenham uma estrutura diferente, e já era mais ou menos esperadas as respostas que fossem ser obtidas. Mas no caso de Santo Antônio, eu acho que até tem um aspecto interessante que o projeto trouxe, que é uma certa dissociação da realidade, né? A gente tem um problema hoje no município de grandes loteamentos, que tem um impacto tremendo. A gente tem sérios problemas de abastecimento de água, e esses loteamentos impactam horrivelmente. Mas, no entanto, as pessoas, em geral, não têm a percepção de que isso é um aspecto negativo, né? E a gente não pode mais viver no mundo da fantasia. Então, eu acho que hoje, se a gente, aproveitando aqui a fala da nossa palestrante, falar em ação, não é retórica essa palavra, é uma demanda. Então, nós efetivamente estamos numa situação de escassez hídrica, a Serra tem uma criticidade hídrica muito grande, nós temos baixíssima capacidade de reservação, nós temos médio risco de escassez hídrica, o que me dirá amanhã. Então, eu acho que o projeto, nesse sentido, ele é muito sólido, no momento em que ele traz dados concretos da realidade, em que ele traz como ela diz tão bonito, curadoria de conteúdo. Me sinto numa mostra de cinema, né? Mas né? A gente realmente vai retomando, talvez, aquele engajamento que se perdeu após os anos 2010, onde o comitê entrou numa outra forma de atuação, e isso teve um efeito muito ruim na região, porque hoje não existe realmente um lugar onde se possa debater as questões ambientais, e nesse sentido eu acho que é isso que o comitê deve fazer, né? Ele deve ser uma entidade viva, né? Até havia no passado um projeto chamado Rios Vivos, e hoje eu acho que a gente precisa reavivar o comitê se nós quisermos ter algum tipo de vida em rio, ou quisermos ter água disponível para que a gente possa consumir. Acho que basicamente é isso que o projeto me inspira, ou seja, reacende o meu desejo de participar e de modificar.
Eu gosto. Então, bom ouvir isso. Eu gostaria, então, passar para a Renata. Então, tem uma pergunta. Uma coisa que você colocou fortemente, a centralidade das conexões que precisam ser estabelecidas, né? Eu vejo um pouco o nosso projeto, né? Na verdade, a gente faz esse projeto aqui, mas não temos talvez as conexões para fora, para outras experiências, né, de comitês, né? Então, eu queria saber um pouco, né? A gente falou acho que na conversa inicial, né, que a gente estava falando, quais são as experiências legais, boas, das quais a gente pode aprender, né? Então, você falou, né, todos estão, a princípio, aprendendo, né, conjuntamente, né? Então, acho que um aspecto muito importante seria de conectar um pouco mais essas experiências, de forma que isso possa acontecer, né? Eu sei que no âmbito geral da educação ambiental existe isso. Como você enxerga isso em relação às experiências de educação ambiental junto aos comitês de bacias, possibilidades de mais conectar, trocar ideias e experiências? A gente vai ter agora em setembro o Encontro Nacional de Comitês de Bacias. Na primeira semana de setembro, a gente vai fazer uma jornada de educação ambiental. E a gente, no Plano Nacional de Recursos Hídricos anterior, a gente já tinha a ideia de ter uma plataforma, né, com essas práticas. Da mesma forma que a gente tinha educares de resíduos sólidos, para a gente ter também da gestão de recursos hídricos, né? Então, eu vou sair daqui tentando acelerar essa etapa para que a gente consiga mapear melhor, né, o que tem sido feito de educação ambiental. Acho que alguns estados, alguns comitês estão fazendo isso, só que não está numa plataforma nacional. Então, acho que é importante a gente trazer essas referências, né? E vocês serão uma delas, como eu mencionei. Certo, muito obrigado. Então, gostaria de... Tem um encontro formativo de educação ambiental na gestão de recursos hídricos que a gente quer fazer ano que vem, que ele tem esse objetivo mesmo, né, de trazer quem está na educação ambiental com quem está nos comitês, e identificar essas experiências. A gente sempre fez numa feira para apresentar, então acho que a gente vai retomar esse encontro ano que vem. Legal, vamos esperar o convite para participar. Então, já recebi assim o sinal que eu deveria passar para o público, que também pretendia fazer. Então, eu peço para vocês quem gostaria de fazer perguntas, tanto para as 4 integrantes aqui da mesa. Quem gostaria de iniciar? O Cansados? Liege e depois o Paulo. Fala alto. Sim, fala com a Maria. Eu tenho percebido que os recursos hídricos têm... Oi? Microfone, talvez. Talvez aqui no microfone. Bem para cá. Sim. Isso. Porque como a gente tem a filmagem, é melhor. Aperta. Tá bom. Daí tem que apertar. Eu tenho percebido que os recursos hídricos de Santo Antônio, como a Adriana ressaltou, têm diminuído, obviamente. E nós estamos caminhando para um plano diretor, né, secretária? Né, secretária? E estamos auxiliando, né? E nós temos uma secretaria que nos ouve e nos leva a sério. Muito bom, isso é muito importante, que isso reavivou a nossa atuação junto à proteção do meio ambiente. E aí nós temos percebido essa diminuição dos recursos hídricos nos últimos anos, e nós temos notado também um aumento de construção de habitações aqui, Airbnb principalmente, que todo mundo quer vir para o sítio, para uma montanha e se isolar e ficar no silêncio e na natureza. Só que, obviamente, a paisagem é o nosso maior valor. Nós trabalhamos aqui por conta da natureza, né? Não só o turismo, a economia, nós não temos fábricas, não grandes plantações, nós temos a natureza que nos auxilia a sobreviver aqui. Não só pelo seu valor econômico, mas pelo seu valor intrínseco. Porque ela nos segue desde a roupa que eu estou usando até as rádios que fez esse celular para eu poder comunicar todo mundo sobre esse evento. E a gente notou um aumento assim, desenfreado de poços.
Então hoje está todo mundo assim, junto com o mercado imobiliário, fatiando o Santo Antônio, principalmente aqui, porque obviamente moro aqui, com terrenos à venda com água na porta, na porteira ou, né, no próprio terreno. E aí eu fui perguntar esses dias, né, para essas pessoas que estão comprando, e aí disse, não, é super fácil. Você consegue, a pessoa que faz o poço, a partir de 70 metros e chega até 140, eu achei isso um absurdo, consegue outorga super fácil. E isso está virando uma moda aqui. Então, isso não é problema para você conseguir. Você que eu digo, o dono da área, o corretor, o comprador. Liege, só para completar, 160 metros e ele faz o pedido inicial de outorga e não dá prosseguimento. Então, na verdade, a pessoa pensa que tem outorga, mas ela só tem um papel de pedido de outorga. Então, quando você vai no órgão consultar, sabe quantas outorgas nós temos aqui em toda a região? Apenas 280. Vocês acreditam que só tem 280 poços? Bom, então, muito obrigada, Adriana. Muito obrigada. Isso é a resposta da ciência. Contra ciência, não temos argumentação. Então, assim, eu acho que é muito legal. Eu super defendo, inclusive eu tenho um projeto de educação da natureza, educação ambiental, mas eu acho assim que o primeiro freio que a gente possa dar a essa exploração desenfreada e descontrolada seria a lei. Então, assim, como a Ana está vendo isso? Eu sei que a senhora falou agora, né, professora, nessa fala que as outorgas não serão tão, mas assim, nós não temos tempo mais. Temos 280 que deve ter sido feito há quanto tempo, Adri? No ano passado? O cadastro foi feito nos anos 2000, continuou o mesmo cadastro desde então, não teve aumento. Então, a realidade de 2000 para 2025, nós devemos ter na cidade mais de 1.000 postos, todos irregulares. De acordo com dados da própria Ana, eu acho, no Brasil inteiro, mais de 90% de todos os postos estão de forma irregular. Então, são 1.000. Nós temos aqui 590 quilômetros de rio, se colocar um na frente do outro. Então, a gente dá para ir até Curitiba, só com os rios de Santo Antônio. Se colocar um morador um na frente do outro, nós vamos até o portal da cidade. E mesmo assim, tivemos uma crise hídrica em 2014. Faltou água. Todo mundo comprando caminhão-pipa para colocar nas pousadas, porque estamos na Serra da Mantiqueira, a que chora por tanta água. Então, assim, nós temos essa emergência vital, até para que vai definir o futuro desse município. E não só desse, dos 3 que compõem o Comitê de Bacias. Então, a gente gostaria de saber o que a Ana tem, se a Ana tem alguma ideia de como acelerar esses processos das outorgas. Muito obrigada. Faz outra pergunta ou responde? Acho que pode responder já. A questão de água subterrânea é atribuição do Estado. Né? Não, mas tem relação. A gente está no exercício de integrar, porque quando você fala de disponibilidade hídrica, eu não posso olhar só para a carga, né? Eu tenho que olhar para os afluentes. E hoje é um pouco assim, a gente tem informações dos estados, mas ainda não está efetivamente integrado. Então, a gente fez o pacto da gestão, assinou com todos os governadores, com o objetivo de integrar as políticas públicas, e uma das iniciativas é a integração, né, desse banco de dados, juntando, mas a gente, por exemplo, os nossos sistemas não têm água subterrânea. Então, aí a gente começa a enfrentar essas dificuldades de conexão e de integração. Como que a gente integra água superficial com água subterrânea, uma vez que essa realidade que você apresenta, ela é uma realidade, né, em diversos aquíferos, diversos. Se você pegar no oeste baiano, né, que tem todo o avanço ali da agricultura, o Urucuia, ele está com seu nível sendo reduzido significativamente, né? Até os próprios agricultores já estão se preocupando, querendo até avançar na cobrança pelo uso da água. Então, a gente precisa efetivamente olhar, ter um maior cuidado, porque isso é um insumo para um potencial real conflito. Foi o que aconteceu em São Marcos, por exemplo, né? Tinham vários agricultores com água, isso não era contabilizado, aí de repente lá, né, numa discussão com o setor elétrico, quando foi olhar para aquilo, a gente precisa regularizar, porque não tem mais para todo mundo, né? Então, acho que você já está assinando aí
uma luz vermelha para um tema que precisa ser olhado, né? Dialogado com a SP Águas. O papel da educação também é evidenciar e desvelar questões que ficam, né? Vamos, depois a gente pensa nisso. Então, acho que é uma forma de antecipar, né? Acionar os devidos órgãos responsáveis. Pergunta dele. Sim, o Paulo, por favor. Tribuna não morde, não. Então vamos lá. Renata, meu nome é Paulo, eu sou cursista e desde o início em que eu recebi o convite para esse curso eu me senti atraído para fazer e participar desse curso, fui escolhido e participo na medida do possível aqui. E eu sinto o seguinte, que dentre todo esse trabalho maravilhoso que está se fazendo intermunicipal aqui em Campos do Jordão, Santo Antônio e São Bento, eu sinto que falta um pedaço, que é Sapucaí-Mirim, que está no estado de Minas, e fala-se de integração e tudo mais. Eu gostaria de entender um pouco como integrar Sapucaí-Mirim, que faz parte dessa bacia hidrográfica, num tamanho imenso, se for ver. E como eu trabalho numa fazenda em Sapucaí-Mirim, que é de proteção ambiental, etc., e o recurso hídrico lá é volumoso, e sempre a preocupação é particular, e a preocupação é de manter esses recursos, de cuidar e tudo mais. Como integrar Sapucaí-Mirim a esse projeto foi tão importante aqui para a nossa região, né? De repente até os demais integrantes possam trabalhar e preocupar. E eu tenho ouvido, né, que a preocupação desses nossos municípios paulistas são muito grandes com a preservação ambiental, com o cuidado com a água, etc., o tratamento e tal. E até ouvi dizer, né, que pouco adianta, né, na verdade, não é que pouco adianta, talvez mudar a expressão, mas faça um trabalho, né, nos municípios acima, nessa bacia, de repente recebe uma descarga imensa no município de Sapucaí-Mirim e continua o trabalho lá em São Bento. Então o rio permeia os municípios e acaba tendo essa situação. Então, nessa situação de integração, como integrar Sapucaí-Mirim a esse projeto que é maravilhoso e que tanto Sapucaí-Mirim precisa participar pela sua importância e relevante hídrica que eles têm. Não sei se eu soube me expressar, mas eu sinto assim que há essa necessidade de integração. Você quer que eu Paulo, eu acho que uma das ações importantes que está acontecendo nesse momento foi o que a Renata comentou sobre a Bacia do Grande. Não é? A Bacia do Grande ela é formada por 8 bacias do estado de Minas e 6 bacias do estado de São Paulo. E no sul de Minas, nessa região do Grande, os comitês de Minas, eles têm, nesse momento, se eu fizer uma comparação, eles têm mais dificuldades do que os comitês paulistas para resolver, assim, para poder contribuir na gestão. Até porque esses comitês de Minas, atualmente, não recebem, não tem recurso financeiro. A boa notícia, que foi comentado, é que os rios federais, eles vão passar a receber, a água vai passar a ser cobrada, né? Então, no Comitê do Grande, na verdade, o Comitê do Grande ele é um comitê formado por 14 bacias que fisicamente não são o Grande, né? As bacias afluentes é que são as promotoras e produtoras de água.
Então, o que está acontecendo agora é uma integração entre a Agência Nacional de Águas. Ela coordenou a revisão do projeto do Grande, do Plano Integrado do Grande. Então, esse plano está sendo revisto e na revisão ele chamou todos os 14 comitês afluentes para participar. Então, nós trabalhamos junto, nós colocamos o nosso planejamento de ações, que será executado com recursos nossos, mas as ações que a gente não tiver recurso financeiro para executar, poderão ser financiadas pelo dinheiro de cobrança dos rios federais. Então, o Sapucaí-Mirim, inclusive, foi isso que você comentou, foi um exemplo que foi tomado nessa integração, porque no caso da cidade, Sapucaí-Mirim, não tem tratamento de esgoto. O município não tem um tratamento de esgoto, então ele joga todo o esgoto no rio Sapucaí. E São Bento, que é um município que vem logo na sequência, usa essa água para produção rural, para abastecimento público, né, que é uma captação superficial. Então, o que eu acredito inclusive aí é uma ação do nosso comitê, né, não falando especificamente sobre educação ambiental, mas o nosso comitê sabe qual é o comitê mineiro que cuida do Sapucaí-Mirim, e a gente começou a fazer agora um trabalho de aproximação, não é? Porque a necessidade é muito além do poder financeiro que nós poderíamos ter, e dependemos muito mais de um recurso federal. E isso está acontecendo. Então, a boa notícia, sim, a água federal começou a ser cobrada e está tendo uma visão de que vai haver alguns milhões de reais, né? Talvez a Renata possa falar sobre o dinheiro que vem das hidrelétricas, né? Agora, um dinheiro de Furnas. As hidrelétricas vão também passar a pagar um valor por esse trabalho com a água. E esse dinheiro volta para o Comitê do Grande, que vai estar gerenciando esses projetos com esse recurso financeiro. Então, a boa notícia, a integração tem que se dar no Comitê do Grande, pela junção dos comitês mineiros e paulistas, para tentar solucionar isso aí. Só complementando rapidamente, essa é uma oportunidade que o plano de ação está sendo revisto, e esse comitê se fortalecendo, por exemplo, por esse processo, ele começa a intervir de uma forma mais qualificada no Comitê do Grande, né? Então, acho que o Paulo traz a provocação de ampliar para Sapucaí-Mirim, mas acho que o ideal seria esse programa se ampliar para a Bacia do Grande como um todo, né? Porque é uma bacia que se conecta, e a própria Adriana mencionou que a comunicação ainda é difícil, né? É a capilaridade, está lá o Comitê Federal, né? Essa comunicação nem sempre ele vai representar as demandas de todos os comitês afluentes ali, né, que se inserem ali naquele território. Então, acho que é esse o desafio. Começar, se fortalece o CDH, né, com esses 3 municípios, e eles se tornam um raio aí, irradiador chegando na bacia como um todo, né? E aí, na educação ambiental, que vai olhando para o saneamento, né, acaba que tem toda a interface. Só complementando aqui uma coisa, quando os poderes públicos e os secretários começam a conversar e conhecem o território, existem rios aqui no nosso território que são intermunicipais, não é? O Rio Lajeado, por exemplo. E quem cuida dele, né? Porque muitas vezes a execução da obra ou do desassoreamento e tal tem que ser cuidado pelo próprio poder público, né? O comitê financia, mas a execução é o poder público, é o município. Então, a gente também tem que pensar em intermunicipal, seja consórcio de saneamento, seja a intervenção em curso d'água, porque a gente tem rios intermunicipais também, é um outro exemplo, né? Tá, Adriana, acho que antes da Adriana... Só para complementar, a gente até pensou em fazer uma ação armada dentro do rio Sapucaí-Mirim para mostrar o quanto que, fazer um vídeo, uma live, o quanto que esse esgoto impacta a cidade de São Bento do Sapucaí. Então, não é uma coisa menor. E ali, casualmente, tem aquela fábrica de temperos Carina, que já foi autuada diversas vezes, mas como está na divisa, é Minas... Com certeza.
Então, exatamente, eles se evadem da Essa fiscalização, exatamente. Então, existe um problema que eu acho que é fundamental e que tem a ver com a educação ambiental, é que as pessoas compreendam que os rios estão integrados e que não dá para a gente dizer que é o meu problema, o seu problema, é o nosso problema. E no momento em que a gente não entende esse conceito fundamental, a gente desperdiça a água. Inclusive, até foi uma boa lembrança do Renato falar dos nossos rios intermunicipais. Lajeado é terra de ninguém, não é problema de Campos nem de Santo Antônio. Os melos são assim, quer dizer, tem vários lugares que acabam ficando num limbo e que os municípios falam, bom, não é meu problema, não é do outro. Inclusive tem até uma confusão de CEPs, né? A pessoa está no território do outro município e está usando um CEP que não é, porque ele está usando um município errado. Então a gente tem muitos problemas, muitos desafios, mas acho que o conceito fundamental, que é a integração, ainda é uma coisa muito abstrata para a maioria das pessoas. Ivan? Bom, primeiramente agradecer a Renata, passei por uma ideia boa, e bacana nossa abertura do Festival de Inverno. Bacana, parabéns a todo mundo que está aqui. Bom, nós temos aí o vereador também, agradeço, não tinha visto, Reginaldo, grato por estar aí, né? E essa questão da palavra da Renata, né, que traz muito para a gente, é uma coisa que permeou para mim, a pista. Ela falou assim, tem pista, né? Planos, nós já tivemos vários, né? Nós temos histórias de planos, tá certo? Nós também aqui já bebemos dessa história do plano faz bastante tempo, né? O Vale do Paraíba é expoente nisso daí, inspirado na França, no Tennessee Valley, né? Tudo que foi feito por aqui teve planejamento, né? E estamos ainda gatinhando, né? Então, muito difícil tudo isso. Questões, por exemplo, do território que a gente passa, Santo Antônio do Pinhal, né? o que deu agora na mesa. Sapucaí é um problema já antigo. Trabalhei CETESB, né? Antes de ser secretário, e daí quando, na verdade, apertamos a fiscalização do tempero, Carina, e Pindamonhangaba migrou para Sapucaí. Daí foi aí que aconteceu, né? Ali em 2000, mais ou menos. Isso. Tá? Foi bem nesse período, tá certo? Daí fugiu, na verdade, da tutela do Estado de São Paulo. Isso. E não foi só essa empresa, foram outras também, tá certo? Santo Antônio permeia de um problema, entre aspas, territorial bastante sui generis, tá? Colocando aí a questão de recursos hídricos e ambiental e de uma maneira geral. O que é isso? Que é o que está na fala de alguns colegas aí. Os melos, território de quem? Né? Daí, como diria alguns colegas aqui, é escurice. Né? E nós temos essa questão de Sapucaí-Mirim, nós temos essa questão também de Monteiro Lobato, nós temos aqui um loteamento praticamente de quase 500 hectares, que hoje, na verdade, é Monteiro Lobato, mas só que quem dá toda a estrutura é Santo Antônio do Pinhal. Tá? E é um fragmento fantástico, é a bacia do coração, a bacia, na verdade, do Buquira. Do Buquirinha. Então, assim, nós temos um outro problema. Nós temos um loteamento que praticamente é Minas Gerais, é Sapucaí-Mirim, mas foi licenciado pela CETESB, tá? Num processo jurídico, nós questionamos isso, tá? Lá atrás, falou assim, olha, isso aqui não é Santo Antônio do Pinhal, mas foi licenciado com o OK do município de Santo Antônio, com o OK da CETESB, e daí o jurídico falou assim, e as matrículas saem por São Bento, Sapucaí, né? E daí a gente tem aquela questão, quando chega o licenciamento para quem? Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e fala, eu preciso de uma certidão ambiental, porque eu preciso fazer um desmatamento, ou fazer uma implantação, o loteamento é irregular. Daí a gente chega, mas não tem água. Não tem água. Não tem água. Não tem água mesmo. Daí a gente pede no licenciamento, o primeiro documento é da Secretaria de Meio Ambiente, né? Pela resolução CONAMA 237. Daí nós vamos emitir a certidão, dando um OK, mas com alguns critérios. Olha,
por favor, nós precisamos, não tem água e não tem sistema de tratamento, né? Então nós precisamos de sistema de tratamento, que normalmente tem que ser autônomo, porque lá é território, é um outro território, né? E a Sabesp não atende. Então, daí vem a palavra da Renata, né, que trouxe bem pontualmente, que essa questão de fazer o poço subterrâneo, captação, é do Estado. Isso. E ali é um hiato, porque quando você pede, eu quero então a outorga, eles trazem, ou vem da ANA, aliás, ou vem do DAE, agora é SP Águas, ou vem do IGAN. Daí você fala assim, qual que é o... Então, tipo assim, vamos supor, se o SP Águas nega, ele vai no IGAN, ele vai em Minas. E daí eu falo assim, qual dos documentos que eu vou aceitar? O que foi negado, que às vezes não chega pra gente, que ele nem apresenta, ou vou aceitar do IGAN. Tá certo? Então, isso é muito difícil pro município fazer essa fiscalização, né? E nessa pista que você colocou na sua fala, eu lembro quando eu cheguei em Santo Antônio do Pinhal, uma pessoa, um munícipe, tá? Posso falar até o nome dele aqui, Marcelo Faria, colega nosso de estrada, né? Ele nem é da área ambiental, mas tinha uma percepção assim daquilo que ele conseguiu pegar do munícipe. Ele foi percebendo, ele falou assim, Ivan, já prestou atenção de que esses morros, quando está nessa orientação e nessa bacia, são os que têm água? Com certeza. Ele pegou e eu falei assim, isso você fez a leitura da carta hidrogeológica, que são as fraturas, onde tem os fraturados, né? Só que eu ainda não tinha percebido isso. Eu fui lá olhar na carta e eu falei assim, olha, a pista estava ali. Ele percebeu. E é o povo que está do território. Eles sabem, né? Então nós temos plano, nós temos o povo, entendeu? Nós temos a informação que nós precisamos, é o que está na palavra da professora, integração, né? Essa casa hoje cheia é bacana, porque não está cheia de vereadores, com exceção do vereador ali, mas está cheio do povo. Eu de sempre que vem, né? Bacana isso. E obrigado pelo pessoal, São Bento e de Campos do Jordão, que veio visitar. Então, assim, como que eu posso falar? Muito tem sido depositado na figura do secretário. Mas o secretário, enquanto secretaria, não consegue fazer gestão sozinho. Então, assim, cuidado ao pontuar. Olha, secretário. A Secretaria do Meio Ambiente, nas palavras da professora, ela só existe com gestão participativa. Isso está na política de recursos hídricos e isso está na política de meio ambiente. Se não tiver conselho municipal, quer para saneamento, quer conselho municipal para meio ambiente, não existe gestão. Senão, vocês, enquanto munícipes, não vão conseguir enxergar as ações. Aquilo que, na verdade, precisa chegar no território. Vocês precisam se entender, né? Ver, eu falei assim, olha, isso aqui faz parte daquilo que eu pedi, o que eu vi, o que eu revelei, né? Os trabalhos do plano de bacias, que está saindo agora, fantástico. Que foi a comunidade que soltou. Sabe? Foi lá do Zé da Rosa, o Diego lá, virando noite, praticamente trabalhando. Está saindo, está no plano. Então a secretaria não está alheia a isso. Nós estamos observando o que está no plano que está saindo. Está revelando o que a sociedade está querendo, está precisando, tá certo? Só que o município ele tem um certo limite. E está se tendo cobrado na Câmara aqui, né, o plano diretor. Eu sozinho como secretário, né, não consigo, mas com a sociedade sim, né? Fruto da Semana de Meio Ambiente, nós temos um coletivo aqui de Sertãozinho, o vereador está presente também. Experiências exitosas. Foi das últimas palavras aqui. Experiências exitosas. Que também é um outro projeto que é do Edu, né? 5 elementos. Experiências exitosas na questão de gerenciamento de recursos hídricos. Experiências exitosas no espaço salado. Experiências exitosas na prática da professora Marta. Experiências exitosas. Coisas que estão aqui dentro. Como parte e fruto desse trabalho, saíram algumas coisas da Semana do Meio Ambiente. Nós estamos agora fazendo uma pulverização de alguns trabalhos a experiência daquilo que o coletivo Sertãozinho está ali. Nós vamos agora, não vai dar para fazer para toda a cidade,
né? Mas nós vamos escolher um ou outro bairro, porque o pessoal do bairro pediu, dá para ir lá e de repente levar a experiência do Edu, levar a experiência da Liege, levar a experiência do pessoal do coletivo. Então, na reunião praticamente dessa semana passada com o Lucas, nós optamos, falamos assim, ó, não vai dar para abraçar o município, mas vamos levar a Secretaria do Meio Ambiente, a questão de recursos hídricos, essa discussão, pelo menos para um bairro, e a partir disso daí nós vamos começar, sabe, multiplicar, assim como está sendo multiplicado o programa de educação ambiental, tá certo? É desse jeito, aos pouquinhos. Daí nós vamos construir essa secretaria e talvez conseguir, tirar do papel o plano diretor, né? Daí fica aí a palavra para o prefeito. Secretário, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. A propósito da integração, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem perspectiva de... Sim. Na verdade, meu secretário executivo, nosso secretário executivo, né, nós estamos para publicar a pauta da última reunião, né, e fazendo a convocação e propondo a alteração do plano, porque é uma parte do pessoal das associações que participavam, que tinham sido eleitas, praticamente nos últimos, da nossa pesquisa, no último ano nunca apareceu, tá? De todas as associações. Qual foi o pleito da última reunião, que foi uma reunião extraordinária, parte está aqui, um pedido que foi feito, para a gente revisar essa composição para abrir, porque não podemos mais trabalhar com essas associações. Hoje temos outras associações, inclusive o coletivo do Sertãozinho pediu, poderia colocar também essa entidade, essa figura talvez do coletivo, porque às vezes a associação não está representando, nós poderíamos fazer uma composição melhor. Sim. Então está sendo o Dr. Pedro está fazendo revisão para a gente mandar para a Câmara para abrir. Tá? Então agora a próxima reunião nós estávamos aguardando a vinda, o Mantovani é o secretário executivo e inclusive fui cobrado pelo engenheiro agrônomo Matheus, está aí ao seu lado, nobre colega, tá? Ele me chamou a atenção semana passada. Ivan, próxima reunião, como é que fica? Então, a próxima reunião, estava esperando o nosso amigo Mantovani voltar, tá certo? Só que nós estamos com um conflito de agenda, você me desculpa, e nós somos praticamente um, né? Então, eu tinha que fazer essa... E nós estamos na boca do Festival do Inverno e, ao mesmo tempo, tendo que escrever projeto para o FEIDA, porque a semana que vem acaba. Muita coisa para fazer. Sim. Tá certo? Então, eu estou sendo um pouco cobrado e com duas mãos fica um pouquinho complicado. Mas nós não podemos deixar o Conselho Municipal morrer. Tá? Nós estamos aí tentando trabalhar ele. Tá certo? A próxima reunião já está, na verdade, daí essa cobrança não é só para mim. Secretário Executivo, tá certo? Nós já vamos colocar na mídia. Nós temos um grupo, tá? Do Conselho Municipal de Meio Ambiente, dos conselheiros, e temos o grupo dos apoiadores do Conselho Municipal. Tá certo? Desculpa ter me estendido, tá certo? E eu agradeço a sua presença aqui, Klaus, tá bom? Então nós temos algumas pistas, nós temos planos, nós temos força de vontade, e hoje ver a casa cheia, eu fico feliz com o nosso Festival de Inverno. Se me permitir, eu agradeço a mesa na pessoa de Renata e Adriana. Tá bom, muito obrigado. Bom ver como as coisas estão mudando em Santo Antônio, né? Então, o Renato me pediu para ele fazer uma pergunta a Renata. Tem uma característica, Renata, que eu gostaria de colocar, assim, alguns números, né, que mostram uma situação. 80% da população brasileira ela vive em cidades com menos de 20 mil habitantes. Né? A gente aprendeu isso outro dia na Semana de Meio Ambiente, né? Com a doutora Sandra, estava falando sobre o plano diretor. E o que acontece quando a cidade é pequena? Né? Porque a cidade se forma por um conjunto de necessidades das pessoas que se juntam, mas quando a cidade vai crescer, ela não tem outro caminho a não ser para a chamada área rural. Ou seja, uma cidade só cresce para a chamada área rural. E nessa nossa região, quando a gente faz o planejamento de gestão de recursos hídricos,
A nossa discussão, o nosso maior impacto hoje não são as indústrias. Aqui na Serra da Mantiqueira é muito diferente do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba tem 18 municípios que têm indústrias que poluem, que usam água, tem conflitos, tem uma série de características, e foi por isso que o nosso comitê se separou do Paraíba do Sul e veio para a Serra da Mantiqueira, porque a nossa característica é muito diferente. Então, quando você olha o planejamento de recursos hídricos, ele, como foi mencionado como um modelo francês, ele trabalha para reagir sobre os impactos, não é? E o que eu percebi nesses 4 anos que eu estou no comitê é que tudo começa com a ocupação do solo. Tudo começa com a ocupação do solo, porque para ocupar um solo, a primeira coisa e a mínima que eu preciso chama-se água. Não tem como ocupar um solo se você não tiver água. Então, o que eu percebo aí, a pergunta é assim, a nossa economia aqui na Serra é baseada em turismo e serviços, não é? E o turismo e os serviços, a população aqui na Serra não está crescendo porque está nascendo mais filho. Não é porque está tendo mais jovens que estão nascendo aqui. A ocupação aqui, ela é a segunda residência de lazer e ela é o turismo flutuante. Então, a pergunta que fica é, Renata, como fazer planejamento de recursos hídricos quando a população residente é 57 mil pessoas e num fim de semana você recebe 150 mil, 200 mil pessoas? Como que eu trato esse impacto da população flutuante? O comitê ainda não conseguiu ter essa resposta. Como é que ele vai planejar alguma coisa que ele não tem o menor controle, e aí, por pressão do mercado imobiliário, não é? A ocupação do solo aumenta a cada dia, e foi o que a gente falou, a cada poço que cava, pessoas que chegam e tal. Então a pergunta, Renata, é como tratar um planejamento onde o impacto se chama população flutuante? Pergunta fácil. Só complementar, porque assim... Até complementando o que o Renato falou, o que acontece agora? A gente teve uma aprovação de não sei quantos milhões, só me corrijam, para duplicar a estrada. Ou seja, vai duplicar essa dor que o Renato falou, ela vai duplicar. Então, nós teremos é a mesma coisa que o Renato me convidar para almoçar e eu chegar com um ônibus com 48 pessoas lá. O Renato não vai ter condições de me atender. E é o que estão fazendo, que o governo do Estado está se promovendo para colocar isso numa mídia de promoção do turismo, sendo que ele está trazendo ônibus e pessoas o dobro para cá e a gente não tem condições de receber. Então só complementando, o quanto a Ana consegue nos auxiliar dentro do CBH, eu faço parte do CBH também, dentro do governo do Estado, sobre isso. Obrigada. Até porque os indicadores de água, quando você fala em vazão, hoje nossos números aqui falam em 10 mil metros cúbicos por segundo, que é uma vazão de água mais que maravilhosa, mas ela é medida por número de habitantes. Então, quando faz essa conta, você faz com 57 mil. Mas, na verdade, eu tenho que fazer essa conta com 200 mil. E aí, o número vai lá para baixo. Nós estamos críticos e saturados de água. Essa que é uma discussão de monitoramento. Eu acho que você trouxe um exemplo da complexidade, que a gestão nunca encarou essa complexidade. Ela sempre ignorou alguns aspectos e tinha dado certo. Só que agora isso vai ficando cada vez mais evidente. Por exemplo, eu estive agora em Balneário Camboriú, ali em Itapema, em janeiro, que tem essa mesma situação. Eles têm licenças para diversos prédios, sem dialogar com a disponibilidade hídrica. Não sei quantas pessoas com virose por causa da qualidade da água. E já está no caos, e todo o planejamento está para piorar o caos. Assim, eu fiquei para ficar perto de uma praia que demorava 4 horas, não era uma distância super curta.
E parece que as pessoas não estão incorporando isso nos seus planejamentos, né? Então, acho que, assim, a resposta eu não tenho, mas aqui foi um exemplo. Da mesma forma que a gente não considera essa população flutuante, a gente não considera essas outorgas que não são, né? Que a gente sabe que existem, mas que não existem, as barragens que a gente não tem cadastrado, mas que estão, né, no seu risco potencial. Então, olha o nosso papel como educadores, né? Olhar para tudo isso, para essa complexidade e ajudar, né? Nessa articulação, como a Ana pode ajudar? Pode ajudar nessa conversa, né? Coloca SP Águas, coloca comitê e trata desses pontos, né? Tem questões que a Ana tem competência para isso, tem questões que não tem. Hoje a Ana não olha para isso. Por exemplo, o Comitê do Doce foi o primeiro comitê a ter todos os instrumentos estruturados. Por quê? Porque ele tem um enquadramento. O que significa um enquadramento? É colocar suas metas, né, de qualidade de água, de classes dos rios. Só que para a gente alcançar essa qualidade, exatamente pelo que você mencionou, a maioria das cidades, acho que 80% também, são pequenos municípios. Não tem plano diretor. Só que para você, não é nem só isso, para você alcançar essa meta, você tem que ter, muitas das vezes, um tratamento avançado. Só que esses municípios não têm recursos para ter um tratamento avançado. Então, você estabeleceu uma meta e não tem instrumentos ali para alcançar essa meta, né? E aí, o que coloca em risco um pouco do que você falou, que a gente tem que manter o comitê vivo? Porque a política nacional tem 27 anos, né? Foi uma política que veio com essa descentralização, com esses instrumentos muito bem, né, estruturados, só que a gente coloca, ele está em risco hoje. Sim. Porque o enquadramento inviabiliza o licenciamento. Sim. Então, até quando o comitê vai ter essa legitimidade de estabelecer um enquadramento? Né? O ambiente vai se retirar. Até que ponto o comitê de bacia ele vai ter essa atribuição descentralizada para tomar decisões tão importantes que influenciam, né, em pressões econômicas? Então, até que ponto a gente vai, já que a gente não implementou a cobrança como deveria, ela pode deixar, né, começar a ser questionada pelos diversos usuários, como sempre foi, por isso que ela demora tanto tempo. Então, a gente está no momento de reafirmar essa política, porque ela, né, está em risco. Está antiga, né? E nada como a complexidade para justificar, né, a interrupção. Cadê os indicadores? Cadê o resultado? Será que essa cobrança ela realmente implica na disponibilidade hídrica, ou o dinheiro é pulverizado, é mal gasto? Então, as narrativas que vão surgindo, eu estava aqui, por exemplo, coincidentemente, em Campos de Jordão, há 20 anos atrás, defendendo o edital de coletivos educadores, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, que era um edital que o pessoal lia e ria, falava, gente, que palavras são essas? Era totalmente fora da realidade do fundo, que depois ele reconheceu que foi um dos melhores editais. Mas, né, isso tem 20 anos atrás. Então, a gente chega 20 anos depois, ainda, né, refletindo sobre esse tema e reforçando a nossa necessidade de manter... Por que eu falei isso? Porque quando mudou a gestão, qual que é a primeira pergunta que é feita quando você quer interromper uma política? Cadê os resultados de impacto? Né? Você pergunta por que você quer acabar. Porque nem sempre a gente consegue trazer essa relação tão direta, né? Então a gente precisa prezar aí por essa política, porque ela tem os instrumentos necessários para a gente mudar muita coisa. Obrigado. Muito obrigado a todos. A Ana já está aí na mesa aí para fechar o encontro. Pessoal, eu não sei se eu não... Nós estamos sempre nessa questão, porque tem também funcionário aqui que precisa fechar. Então, o papo é muito bom e perguntas teria muitos ainda, mas a gente tem também um compromisso, né? E a Renata ainda não jantou. Não almoçou. Eu sou de Campos do Jordão, e aí a questão da integralidade é uma questão muito séria, porque a gente está na Mantiqueira, né? Então não pode dividir Campos do Jordão, Santo Antônio, né? São Bento, tem que olhar bem para isso. O que eu queria falar, eu adorei, Renata, suas palavras, e eu acho que isso que você apresentou aqui para nós deveria ser levado na mídia, sabe? Isso aí deveria fazer parte de um Globo Rural, de um canal livre,
não é? Programas assim, já é também isso, educação. E sempre, fala assim, educação, o pessoal pensa nas crianças, eu, quando criança, também fui educada, né? Aí eu fico pensando assim, qual é o maior problema nosso além da política? Porque a política, o mundo está doente, né? Na questão política. Eu acho que nós estamos na iminência de resolver, de encontrar um novo modelo. Porque esse modelo que está aí não dá. Né? Por favor, fazer uma pergunta só, mas só uma coisinha. Comentário, só, por favor, senão... Então, é assim, o dinheiro tomou conta, tudo é o dinheiro. Então, o que eu queria saber é o seguinte, a Ana, ela tem um projeto de educação que pudesse ensinar os corretores de imóveis? Não porque o corretor de imóvel, ele vai lá, ele aprende a vender, mas ele não aprende nada de educação ambiental, nem territorial, nem o que ele vai impactar na cidade. E ele não precisa tirar um Cresce? Será que a Ana não consegue fazer com que haja uma interferência educacional nessa profissão? Gente, não é possível, você conversa com o corretor, ele não sabe de nada. Ele quer vender a terra, não sabe por quê. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Não tem assim. Você não é é corretor? Também. Eu acho que você Não, você está sendo muito genérico. Então, eu só queria colocar isso, que eu acho que é um ponto importante. E essa questão da integralidade é uma coisa muito séria. Nós estamos passando por um problema seríssimo, que o governador agora quer dividir o nosso trenzinho da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Quer fazer Campos do Jordão, Eugênio Lefreve, que é Santo Antônio, e depois Eugênio, agora Pinda está reclamando, então acho que ele vai fazer uma outra concessão, Eugênio Lefreve, Pindamonhangaba. E ninguém está pensando em nada, só está pensando que são 378 milhões que vai entrar do Estado. E hoje eu estava falando com o Lucas, 378 milhões é muito dinheiro, né? E aí, o Museu Nacional, que foi aberto uma parte ontem, até 2028, vão ser 500 milhões. Então, compara. Então, o mundo está perdido com relação a dinheiro. E começa a dividir, não é? Começa a dividir o todo. Então, eu acho que essa questão da Mantiqueira, da integralidade, é muito importante e tentar fazer alguma coisa para interferir nos corretores de imóveis, dar um pouco mais de conscientização. Tá certo. Tá? Muito obrigado. Então, se a colega ainda, rapidinho, né? Que é rápido. Muito rápido, por favor. Senão eu vou receber mais. Meu nome é Simone, eu sou moradora aqui em Santo Antônio. Agradeço a todos. A Renata, quando eu crescer, eu quero falar igual você. Então eu vou ler porque eu sou péssima para falar. A gente faz parte de um movimento que chama Abraço Santo Antônio. Mas não só eu estou falando em nome do movimento, mas eu acredito que é em nome de todas as pessoas. Todos nós manifestamos nossa profunda indignação com a violência cometida no 1º de julho de 2025 contra a nossa professora bióloga Adriana Prestes. Ai, tô nervosa. Então, ela foi detida pela Polícia Ambiental sem qualquer mandato judicial, arbitrariamente. Todos nós não
não são apenas os integrantes do grupo Abraço Santo Antônio que assinam esse manifesto, são todos os que se revoltaram com a devastação do nosso meio ambiente. São todos que também se exasperam com a truculência da polícia, que deveria proteger a sociedade e não atacá-la, como atacou também Adriana, covardemente. Nem todos nós, no entanto, temos atitude exemplar perante esses descalabros, como a que a bióloga Adriana Prestes tem se colocado ao longo de anos em defesa dos nossos bens mais caros. Acreditamos que assim ela continuará, tenho certeza. A gente está com você nessa senda de lutas socioambientais e a ela prestamos a nossa mais efetiva solidariedade. Obrigada. Muito obrigado, Simone. Eu acho que ficou feliz também ter aberto ainda a palavra para você, porque é muito pertinente. A gente todos nos solidarizamos com essas palavras e com a Adriana, né? Obrigada. Obrigado. Muito obrigado a todos aqui presentes. Então, da minha parte, uma boa noite a todos, mas eu passo agora para a Ana para as palavras finais. Tá bom, também da minha parte, muito obrigada a todos que vieram. Como a Kelly disse muito certamente, né, onde tem uma vontade, tem uma participação, né? E isso cabe mais ainda a Renata. Ela está de férias e ela veio de Brasília para cá para nos atender aqui com esse nosso pedido de participar, né? Então, hoje tem vontade, tem participação mesmo, né? Muito obrigada a todos, Kelly, Renato, Klaus, Adriana, mais uma vez Renata, a todos vocês. Antes de finalizar, mais uma última informação. O nosso projeto, a parte com o público, está finalizando. Dia 24 de outubro, nós temos o último evento desse nosso projeto com o público, em São Bento do Sapucaí, salão paroquial. E nesta vez vamos ter mais uma pessoa vindo de Brasília, do Ministério do Meio Ambiente, o Marcos Sorrentino, que é diretor da Educação Ambiental no nível nacional. Então, venham. Além disso, nós teremos a apresentação dos projetos do TCC que os nossos cursistas estão fazendo. E eu posso já dizer, a Marta já está nervosa, mas temos projetos muito bons mesmo. Já estamos com bastante orgulho dos nossos cursistas. 24 de outubro a gente vai divulgar novamente. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e obrigada pela participação.